Olá pessoal, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos em mais Conexão Prosperar Sem Errar. Meu nome é Telvis Cunha, estarei com você até às 6 da manhã, 10 para 6. Hoje, 22 de março de 2026, 4 horas e 52 minutos, e estaremos agora participando do Está Escrito, a segunda fase. E o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Está escrito é uma base de disciplina. Esse é um propósito que eu coloquei dentro de mim e quero que as pessoas participem junto comigo. Esse propósito, às vezes é um sonho meu, mas se não é um sonho meu, você não é obrigado a participar desse sonho. Mas, se você quer ser disciplinado, quer entender o fundamento da prosperidade, eu tenho certeza que aí você vai querer participar, sim, desse propósito DVN, DVN, que é disciplina, vitória e nova mentalidade. Então, para que a gente venha ter uma nova mentalidade de vitória, nós temos que disciplinar. Então, nós estamos começando com a disciplina espiritual. Começamos uma vez isso aí, desde o dia 1º de janeiro de 2026, e fomos até dia 9 de fevereiro desse ano. Todos os dias, lendo um trecho bíblico, meditando sobre ela, explicando, e depois a gente reflete de novo e a gente começa a aprender e a gente começa a se disciplinar, se autopoliciar, se cobrar da nossa subconsciente, da nossa consciência, onde temos que mudar. E entendemos que a disciplina é a primeira arma, a primeira ferramenta para que a gente possa conquistar as coisas. O que acontece? Vou falar uma coisa minha aqui para vocês, que a gente sempre quer qualificar as pessoas, a gente sempre quer estender as mãos para as pessoas, ajudando, levar ela com bom êxito, a se superar, a crescer, a vencer na vida. Coisas que no passado eu não tive essa oportunidade. No passado eu tive que procurar ajuda por mim mesmo, eu tive que procurar recurso por mim mesmo. Então, eu fui um desafio para mim, eu coloquei a minha cara mais adentro para buscar esse tipo de recurso, que não foi fácil. Pessoas ali que nem me conhecem no passado fariam isso, né? Ajudava, algumas, não todas, mas algumas ajudavam, outras passavam por cima, não se importavam com aquilo, mas enfim, toda ajuda é bem-vinda, todo carinho que as pessoas têm com você, em qualquer coisa que você faz é bem-vinda, do mover, de uma ajuda não que estender um tapete vermelho para você, mas de uma ajuda assim, falar assim, eu seguro sua blusa, eu te agasalho por causa do frio, um copo com água que a pessoa te dá já é uma ajuda. Só que a maioria das pessoas, ela quer uma ajuda extraordinária, ela quer que você chega como um passe de mágica e faz uma mágica na vida dela. A vida dela está toda destruída, a vida dela está toda desgraçada, desculpa a palavra de falar, né? Não tem graça de nada, tudo que ela faz dá errado. E quando você chega para ajudar, ela quer que você pegue o problema dela e resolve. Escuta, meu amigo e minha amiga. Às vezes o problema está ali, não é para as pessoas resolver para você, é para você resolver. Entenda bem. Entenda bem. Quando os problemas surgem na sua vida, não é para você pedir ou querer colocar mais problemas. Entenda. Quando o problema surge na sua vida, não é para as pessoas virem e resolver para você. Não. Quando os problemas acontecem na sua vida, surgem de maneira assim que você é inimaginável acontecer e acontece, entenda,
é para te amadurecer, é para te fortalecer, é para abrir os seus olhos, despertar a sua mente, destravar a sua mente, é para você ter maturidade, para você buscar disciplina, para ter uma nova mentalidade e ser vitorioso. Não espere de ninguém coisas que você pode resolver. Espere sim em Deus, que Ele vai te dar força, vai te dar energia e vai transformar os seus pensamentos. Uma vez transformando os seus pensamentos, a sua vida vai mudar, a sua vida vai prosperar, seus caminhos vão se abrir. É isso que eu quero te falar. E nós vamos num texto hoje que a gente estava falando desses dias sobre as bem-aventuranças, a cura do paralítico, a cura da sogra de Pedro, o leproso, né? Depois o jantar qual Jesus teve na casa do publicano, que era um judeu e depois passou a ser publicano, que era cobrador de impostos, ou seja, que era Levi. Hoje, nós iremos ler algo relativo à caixa, né? Relativo à caixa, porque eu estou falando até sobre a caixa. Essa caixa, às vezes, é aquilo que você tem um talento dentro dela. Entenda, você temos um talento e às vezes esse talento está escondido. Você pegou esse talento e colocou aí dentro dessa caixa e não quer tirar mais para fora. E você tem um talento extraordinário de mudar tanto a sua vida como a vida de pessoas. Só que você se frustrou. Com o percurso não aconteceu o que você queria acontecer, mas faltava esperar só mais um pouco para que aquilo viesse a acontecer à tona e transformar a sua vida. E você pegou esse talento, colocou dentro da caixa e escondeu. Agora é a hora, meu querido, minha querida. É hora de você abrir essa caixa. É hora de você tirar esse talento para fora. Esse talento seu, escondido. Você é talentoso, você é valoroso. Você tem um valor inestimável para Deus e para as pessoas. É hora de você tirar esse talento aí de dentro, dessa caixa, que está até trancada, e expor ele para fora. Mas age com sabedoria, age com disciplina. Age guiado pelo Espírito Santo, para que a sua vida mude. Uma vez você fazendo isso, pode ter certeza, o seu talento não vai só ajudar você, o seu talento vai ajudar outras pessoas. Às vezes você agiu de maneira imaturo no passado e você escondeu, ocultou, está escondido dentro dessa caixa. Dentro dessa caixa cheia de bagulho, cheia de tranqueira. Então tira essas tranqueiras, só tira o que presta. Joga essas tranqueiras fora, para de guardar tranqueira dentro da caixa, pessoal. Para de guardar tranqueira. Tranqueira é mágoa, é raiva, é ódio, entendeu? É pensamento negativo. Tranqueira é sentimentos passados. A pessoa dá até depressão por causa dessas tranqueiras. Então joga tudo fora essa mágoa. E coloca, tira dentro dessa caixa esse talento, essa habilidade que você tem. Você colocou por causa dos problemas, uma vez. Você se frustrou. Chega, né? Está na hora de mostrar quem você é. Mostrar para você mesmo o talento que você tem para trazer respaldo e transformação, não tanto na sua vida como na vida das pessoas que você ama. Tá certo? Tire esse talento dessa caixa. Parte para cima. Você é importante demais. Você é vencedor. Você não é qualquer um. Você é uma pessoa que pode transformar tanto sua mente, o seu interior, como a vida de pessoas, com os seus exemplos. Entenda isso. Eu já fui assim, pessoal. E hoje, graças a Deus, despertei a tempo. E no despertar eu tenho praticado, e na prática eu tenho mostrado e trazido para vocês a experiência. Tá certo? Oi, Jean. Bom dia, com alegria. Seja bem-vindo. Good morning. Onde está? Chegando essa imagem, transmissão, tá? Muito obrigado pela presença. E é isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Jesus cura no sábado. E outra vez, entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E estava observando se curaria no sábado para acusarem. Olha só. Estavam os escribas e fariseus
dentro da sinagoga. Isso que acontece muito hoje, pessoal. Tipo, para mim fazer algo, eu tenho que dar algo em troca. Entenda. Os escribas e fariseus estavam sentados dentro da sinagoga e viu Jesus entrando. E para Jesus fazer aquele milagre, eles tinham que ganhar coisa em troca para ficar calado. Por quê? Porque era sábado. Naquela ocasião, o sábado era santificado, não podia fazer nada, absolutamente nada. Porque era um mandamento que Deus tinha dado para Moisés lá no Monte Sinai. Então, era uma tradição, era uma religiosidade, era uma crença limitante. Então, ou seja, é assim, vai ter que ser assim, é desse jeito, assim. Ah, mas se você quiser fazer, faz debaixo dos panos que eu permito. Esse pessoal se corrompeu com o tempo, né? Inclusive o título tá aqui, ó, Jesus cura no sábado. Aí, e estavam ali observando se curaria no sábado para acusar, ou seja, para acusar Jesus. Eles estavam arrumando algo para acusar. E quem que eram essas pessoas? Caramba, se a gente visse se era um governador, se era um deputado, se era um vereador, um prefeito, um presidente, alguma coisa, mas não. Eram os próprios religiosos da época. Você pegou? Olha para você ver a mentalidade, principalmente brasileira. Você está aqui no patamar baixo, você está aqui embaixo, você está lutando, você está se esforçando, você faz 5, 6, 7, 8, 10 coisas ao mesmo tempo. Você não tem dinheiro. Você está tentando, você tenta com... Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu sou corretor de imóveis, eu sou integrador de energia solar, trabalho com sistema de segurança eletrônica, faço crédito consignado, escrevi um livro, dou essas aulas de madrugada, né? Que mais que eu faço? Eu tenho muita coisa que eu faço 6, 7 coisas. Mas para tentar acertar, tentar, não é mudar de vida, tentar sobreviver. Então eu faço várias coisas. Certo? Não sou limitado em uma só coisa. E nessa ocasião aqui, era uma limitação, uma crença limitante. Não pode, porque não pode, sábado. Para mim não tem sábado, para mim não tem domingo, para mim não tem sexta-feira. E para muitas pessoas hoje acontece isso. Trabalho das 8 até as 18, de segunda a sexta, e sábado eu não quero nem saber de trabalho. Ou seja, estão no automático. Já tá assim, ó, tá igual aquele... Compõe aquela tapa de cavalo assim, que não vira, não sabe girar para lugar nenhum, tá aquilo ali, tá sendo conduzido pelo sistema. E aqui, esses escribas e fariseus estavam sendo conduzidos pelo sistema religioso na época, pela crença limitante. Ou seja, se tivesse alguma coisa nova não podia, porque é pecado, é errado. Tudo bem, se você trabalha, você tem que ter um momento de lazer com sua esposa, com sua família. Você tem que ter esse momento. Não é só trabalho, não é só dinheiro. Mas durante a semana, de boa, vai trabalhando. Eu, por exemplo, estou direto. Porque como eu trabalho com a internet, eu tenho aula, por exemplo, todo dia de madrugada aqui, 4h50, 5 horas da manhã. Eu que escolhi por causa desse propósito, porque Deus me mostrou isso aí. Eu vou em frente. Eu poderia estar dormindo, descansando. Nossa, aquele sono gostoso, mas eu não consigo mais. Porque está no sangue. Eu estou ali dormindo. 4 horas, 4h12, não, eu tenho que levantar. Eu já fico louco para levantar para vir para cá. Mas antes eu não estava nem para isso. Mas é porque é um desafio para mim. Porque eu tenho um propósito, eu quero chegar num lugar que vocês não imaginam onde eu quero chegar. Em breve vocês vão ficar sabendo. Vocês irão ficar sabendo. Então vamos voltar lá. Então, eles estavam procurando jeito para acusar Jesus. Alguma forma para acusar Jesus. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Jesus já sabia. Eu conheci o coração daqueles escribas e fariseus, sabia até que esse homem estava lá. E perguntou-lhe. Aí Jesus, ele usou a psicologia dele. Ele usou a inteligência dele, extraordinária. É lícito no sábado fazer bem
ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Jesus perguntou ali para o homem e para todos que estavam ali. Jesus estava questionando algo para que aqueles homens que estavam naquele ambiente, dia de sábado, né, e dentro da sinagoga, pudessem quebrantar a sua alma, o seu coração, o seu entendimento. Tipo assim, começar a ter uma visão diferente do agir de Deus. Que até ali eles estavam limitados no que estava escrito na lei. Ou seja, para eles era o que estava na lei e pronto, acabou. Mas se aparecesse, tudo bem, entendo. A desconfiança daqueles homens por acreditar no passado em muitos profetas, que no passado muitos profetas erraram, desviaram, né, da presença do Senhor. Mas Jesus não era um profeta. E alguns sabiam, mas queriam ter prova, queriam provar, queriam testá-lo, queriam fazer de tudo para provar para a humanidade que a religião deles era melhor. E é o que acontece nos dias de hoje com as religiões. A minha igreja é melhor, a igreja A, a igreja B, a igreja C, aquela coisa, vocês limitam. E põe um profeta, e põe um que grita, e põe um que roda com terno, e põe um lenço disso, e põe N coisas. E que acontece até milagres por causa da crença da pessoa. Não é porque a pessoa vê lá do outro país e não, mas não é por causa disso. É porque a pessoa acredita tanto naquilo que aquilo acontece. Lembra quando eu falava que como pensei sucede, como determinei efetua? Então, ou seja, tudo que você pensa, você está planejando. Quando você falou, porque já está na sua mão. Então, acontece muito a força do pensamento. Então, eu estava procurando meios para acusar Jesus. E Jesus usou de simplicidade com sabedoria. E eles calaram, não falaram nada. Ou seja, Jesus jogou uma palavrinha, pá, ó, é lícito de saber fazer o bem ou fazer o mal, salvar vidas ou matar. Se nós estamos de sábado, nós não podemos fazer nada. Se uma pessoa estiver morrendo, tem que deixar morrer? Tem religiões aí que é assim, né? Que nem o sangue pode doar. Ô, meu pai. Não pode, dia de sábado, tá uma pessoa passando mal, não leva no hospital não, que a nossa religião não permite. Pelo amor de Deus, acorda para a vida. Acorda para a vida. Jesus veio para quebrar esse tabu religioso, gente. O Senhor Jesus está aqui mostrando para quebrar esse tabu, para quebrar, tirar essa crença limitante. Muitos. E não é só dia de sábado, não. Tem pessoas que tá tão acostumada a não receber nada que todos os dias para ela é igual. Ela se limitou com o mundo dela. Não é pela religião, não. A pessoa está tão deprimida que ela não tem iniciativa nenhuma de fazer nada. E quando vê uma pessoa e fala de Jesus para ela, de Deus, mais um assunto chato. Será que vai acontecer mesmo? É isso. É sobre isso. Se chega uma pessoa perto de mim, independente, e ela falar de Jesus de maneira coerente, inteligente, eu vou dar ouvido para ela. Mas na medida que ela começa a falar e fala que a minha igreja, eu falo, opa, não é a sua igreja, é a palavra. É a palavra. Se está escrito na palavra, beleza. Ó, está escrito na Bíblia assim, aí você vai dar atenção para isso. Porque ela vai usar a palavra. Lógico, também o diabo usou a palavra contra Jesus, né? Mas se você vai analisar o que ele está falando. Então isso faz sentido. Para mim faz, não sei para você. E aí continua, né? E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se a dureza do seu coração, disse ao homem, Jesus falou isso aqui no meio da sinagoga, aquele tanto de homem ali que era
cristão. Cristão não. Religiosos, né? Para despertar. E não despertou porra nenhuma. Desculpa, pessoal. Despertou nada. E Jesus, olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do coração, disse: olha, Jesus acabou de falar aquilo. E acabou de falar, ele pensou assim: alguém vai manifestar de uma forma diferente, né? Eles calaram a boca. Ele vai fazer, ele vai fazer, ele vai fazer, ele vai fazer. Nossa, mas como é que é homem antipático, meu Deus. Como que esse homem pode falar essas coisas? Eu tava desse jeito, coração, não, é mentira, esse cara, ele vai inventar coisa. Olha a mentalidade desse povo. Tava tão religioso que chegava ele já tinha visto alguns milagres aqui, tá? Ele tinha visto a cura do paralítico, ele tinha visto a cura da sogra de Pedro, o leproso, e mesmo assim o coração durou. O povo religioso. O povo religioso é isso aí. É igual a pessoa que vai emagrecer, já percebeu? Quando a pessoa está fazendo regime, ela está fazendo a dieta dela. Aí o assunto dela é só dieta. Então ela quer colocar todo mundo no mundo dela. Já vi pessoa desse jeito. E é chato pra caramba, meu Deus. A pessoa tá ali na dieta. E ela quer que todo mundo entre na dieta com ela, que tem que comer. E ela começa a jogar na sua cara. Por que você tá gorda por causa disso, daquilo? Seja madura, seja coerente. Entende? Seja coerente, seja maduro. A dieta é pra você que escolheu. Por exemplo, eu faço essas lives de madrugada. Todo dia. E mesmo assim, o que acontece quando eu acabo, encerro a live, primeira coisa, eu mando para todos os meus seguidores mais próximos, né? Do Instagram. E depois só para 2 ou 3 pessoas no WhatsApp. Acabou. Mando sim, direto, né? Depois eu mando pelo YouTube. Aí o YouTube é alguns grupos. Acabou. Se a pessoa quiser assistir, assiste. Se não quiser assistir, mas eu mando. Agora eu falo assim, não, tem que mandar todo dia. Porque a pessoa fala, você tem que assistir minha live lá. E liga a pessoa, olha, tô fazendo live, vai lá assistir. A pessoa já sabe, caramba. A pessoa tem rede social, a pessoa tem minhas redes sociais, tem o Instagram, tá tendo uns grupos que eu tô. Ela sabe. Não precisa ficar lá cutucando, não. A pessoa tem que despertar. Quem sou eu para despertar a pessoa? Sou ninguém, meu pessoal. Sou comedor de arroz e feijão igual você, pecador errante igual você. Entendeu? Então, quem tem que decidir as coisas não sou eu, é você. Você tá aqui até agora porque você é decidido. Se você tá comigo esses dias todos, hoje praticamente, 22, falta 18 dias para encerrar, está escrito. 22 do terceiro mês, praticamente finalizando, gente. Finalizando o mês de março, terceiro mês deste ano. Se você tá esses 3 meses praticamente junto comigo, é sinal que você decidiu. Você tá comigo. Então entenda, a mudança começa dentro de você. Não porque eu tô falando, não, vou lá para me assistir. Porque tem gente que é assim, né? Tem gente que vem aqui para assistir para depois ficar meio coisa. Mas você falou aquilo e não é assim não, Telvis. Tem gente que é assim. Tem pessoas que é assim, igual esses religiosos, limitantes. Procurando algo para acusar Jesus, né? Mas vamos lá. E falou que ele estendeu a mão, né? Estenda a tua mão. E ele a estendeu e foi restituída sua mão sã como outra. E tendo saído os fariseus, agora que olha só, olha o que aconteceu antes, né? E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Eu te pergunto, raciocina comigo aqui. Os fariseus e escribas não eram religiosos da época? Não tomava conta do templo ali?
Entenda. Para que eu vou ter conselho com uma pessoa que não tem nada a ver da lei mosaica, né? Para tirar a vida de outro. E dia de sábado ainda, que eles falaram que não pode matar, não pode fazer nada. Mas eles podiam decidir como matar Jesus. É uma coisa que nos faz refletir e pensar, pessoal. Presta atenção. Os religiosos estavam ali procurando algo para acusar ele, que era o dia de sábado. Ele não podia fazer nada, conforme mandava a lei mosaica, a lei de Moisés. Mas para eles decidir tirar uma vida, eles podiam. Que barbárie, que hipocrisia. É tipo, você, eu tô falando você, às vezes você fala da vida dos outros. Às vezes você fala demais da vida dos outros, decide a coisa pelos outros. A pessoa deve fazer, mas você decide por elas. Você faz tudo. Você quer que os outros vivem a sua vida. Você quer que a pessoa conserta nisso, fala aquilo da pessoa que a pessoa fez errado. Mas você mesmo não conserta você. Larga de ser hipócrita. Larga de ser fariseu. Você fala que odeia fofoca e tudo, mas você não pode encontrar uma amiga que fica aí fofocando, falando da vida dos outros. Você não pode encontrar um amigo aí para ficar falando da vida dos outros. Eu tô falando com você. Que hipocrisia é essa? Hã? Vai se cuidar. Que sanidade mental atrasada é essa? Os outros vão ter que obedecer, te ouvir, mas você não. Você tem que ser do seu jeito. Ah, eu nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim. Viva então desse jeito e vive sofrendo. Porque quando a pessoa quer desenvolver, a pessoa quer crescer na vida, ela desenvolve, ela desprende dessa crença antiga. Ah, eu sou desse jeito desde pequeno. E hoje eu sou assim e você tem que me aceitar. Aceitar o caramba. Você tem que mudar. Eu mudei, pessoal. Eu tenho mudado todo dia. Tem coisas que eu odeio fazer, que eu detesto. Mas eu tenho que fazer às vezes para ajudar as pessoas contra a minha vontade. E isso é tipo assim, não é que eu detesto, tem coisas que eu não gosto de fazer, que eu tenho meio nojo, porque é errado. Mas tem coisas que eu não gosto de fazer. Mas eu faço, não é para agradar as pessoas. Eu faço para tentar ajudar a pessoa a sair daquele lugar. Do exemplo, por exemplo, eu não gosto de dar exemplo da minha vida. Eu não gosto de falar da minha vida. Mas às vezes eu falo para ajudar as pessoas. E as pessoas não entendem. As pessoas vão achar que eu estou tentando aparecer. E não é assim não. Tu entende uma coisa? Presta atenção. Para de ser desse jeito. Até que dia? Ah, mas eu sou assim. Eu tenho minha casa, eu tenho meu carro. Como assim? Tudo bem. Mas essa nhaca dentro de você, essa pobreza de espírito dentro de você, até quando vai ficar? Pelo amor de Deus, desenvolve sua mente. Acorda para a vida. Como que você quer disciplinar você? Como que você quer ter um encontro com Deus? Como que você quer prosperar na vida? Você vai prosperar montando nos outros. Aí você prospera montando nos outros. Mas você pegar no arado, pegar lá no trabalho, você não pega. Ah, mas eu cuido. Vamos dar um exemplo, né? Ah, eu sou a mulher da casa, esposa. O meu marido trabalha, tarará e tererê. Você não mede nem esforço que seu marido trabalha. Seu marido tá lá ralando dia após dia. O seu marido chega para dormir, para descansar. Você fica lá atormentando papá na cabeça dele. Deixa o homem trabalhar, descansar um pouco. Ele é o provedor da casa. Se você não fizer isso, ele não descansa. Na hora que dá um estafa mental nele, que ele jogar tudo pro alto, você vai ver. Na hora que ele olhar assim, falou, não aguento mais. Pá! Explodir, já era. Então você tem que acordar. Você é mulher. E você, homem, larga de ser frouxo. Tá? Larga de ser frouxo, homem. Às vezes sua mulher manda em tudo, você obedece em tudo e tarará, e aquela coisa. Aí vem um problema, ai meu bem, o que eu faço? Rapaz, resolva, você é o homem da casa, você é o provedor. Pede sabedoria na palavra de Deus, pede direção na palavra de Deus. Você é mulher também. Para com isso. Às vezes eu sou até bruto para falar nisso, né? Mas é isso mesmo. Coisas que eu detesto. É fofoca. Mentira. É brabo. É brabo.
traz um passado para mim muito terrível. Eu não gosto nem de lembrar disso aqui, é muito ruim. Então vamos voltar lá. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar e seguia-o uma grande multidão da Galileia e Judeia e de Jerusalém e da Idumeia e além do Jordão e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas faziam, vinham ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que tivesse sempre pronto um barquinho junto a dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse. Então, entenda, o neake, ne daqui, cuide mais sei. Bom dia, com alegria, seja bem-vindo, tá? Good morning. Então, Jesus estava educando os discípulos. Olha, já deixa um barco prontinho, é assim, vamos fazer assim. Ó, é uma coisa que eu falo. Você que trabalha comigo, né? As pessoas que trabalham comigo já sabem como eu sou. As pessoas que estão trabalhando comigo já sabem como eu sou. Como, não é que eu quero as coisas perfeitas, entenda. O Theo gosta dos vídeos assim, então pronto, não precisa eu ficar, faz o vídeo assim, não gostei, não. Já sabe, já me conhece, então faz. As pessoas já têm noção do que vai fazer. Pronto, acabou. Não precisa ficar me falando. Porque deleguei uma responsabilidade, então você tem que agora trabalhar naquela hora. Então eu gosto do vídeo assim. Pronto, vou lá fazer. E é de graça, as pessoas fazem, eu não posso exigir delas. Eu entendo que eu não posso. Ô, cara, você é um mole demais, cara, faz trem direito. Não, para que eu vou fazer? Eu tenho que ser o tempo dele. Ele está se doando para mim. Então aí você tem que entender isso. Você que gosta de fazer as coisas tudo perfeito, e as pessoas fazem de graça para você, se reclama. Tá vendo? Você reclama, para com isso. Jesus entendia, como o Senhor Jesus só deu, olha, ó, deixa só um barquinho perto da gente, sempre, para ninguém me oprimir, porque se eu oprimir demais, não é que eu vou ser do Espírito, mas se eu oprimir demais, eu vou fazer os milagres. Mas eu não quero que faça somente milagre, eu quero salvar a vida, salvar almas, eu quero aumentar a nossa multidão aqui, pessoas mais cheias do Espírito, eu quero essas pessoas mais aqui ser exemplo. Mas ninguém entendia isso, as pessoas entendiam posição, status. E aqui Jesus estava delegando simplesmente uma coisa simples, um barquinho. Jesus estava delegando, ó, está indo de um lugar para outro, então deixa sempre um barco preparado para a gente. E quando que eu estou entrando, não vai todo mundo comigo não, eu sei que vai todo mundo comigo, me proteger, tal, mas fica comigo providenciando esse barco, providenciando a comida para a gente comer, o lugar para a gente dormir. Então, assim, delegando responsabilidade entre eles. Isso era bom. E hoje, às vezes, a pessoa não é assim, as pessoas querem tudo de mão beijada, mas ela não faz merda nenhuma. Pelo amor de Deus, Jesus pelo menos fazia. Jesus faz, né? Mas em carne ou se ele fazia, mas quando ele ressuscitou, ele continuou fazendo coisas extraordinárias. E mesmo assim, ele não olha. Se a pessoa é preta, negra, melhor dizendo, negra, branca, rosa, branco, vermelho, pardo, índio, mulato, baixo, alto, gordo, magro, rico, pobre, Jesus continua fazendo do mesmo jeito. Só que a gente tem que entender, existem delegações de responsabilidade, ele tem passado isso pra gente, a gente tem que entender isso, colocar no lugar certo. E ouvindo, né? E depois ouvindo, depois disse os discípulos que tivesse pronto. Depois fala, porque tinha curado a multidão e muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal, se lançavam sobre ele para lhe tocar, ou seja, Jesus estava percebendo ali, poxa, o povo só quer a cura. Mas é desse jeito, então vamos o barco para me ensinar, o barco é para me ficar mais longe e ensinar a palavra. Eu curo tudo, mas eu tenho que ensinar o povo. Eu tenho que ensinar o povo a pensar. E desde o início ele fala isso. E desde o início dessa live de janeiro eu falo para você pensar. Que mudar de vida é disciplina. É entender, é aprender. Certo? Aí fala uma coisa. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele
e clamava dizendo, tu és filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestasse. Ou seja, os demônios, os espíritos imundos do inferno, causadores de depressão, causadores de ansiedade, causadores de brigas, de contendas, de morte, de miséria, sabia que Jesus era filho de Deus e sempre se prostravam diante dele, e Jesus os ameaçava muito para que não se manifestasse. Ou seja, vocês não manifestam. Não manifesta, porque tudo tem sua hora. Tudo tem sua hora. Alguns manifestavam porque estavam carregados demais, pessoal. Era muita hipocrisia. É igual nos tempos de hoje. Muita hipocrisia. A pessoa, às vezes, ela... Olha, eu vou ter que falar isso. Eu vou ter que falar, tenho que expor isso, porque eu não aguento ficar calado. Chegaram em mim, ligaram para mim e falaram assim, Telvis, quer ter engajamento, quer crescer, aluga uma casa, eu converso com uma pessoa que tem uma casa bonita lá e tal, tira uma foto, faz uns vídeos, tem piscina e tarará. Telvis, aluga um carro, dá uma volta no carro, faz um vídeo, rapaz, você vai explodir sua rede social. Eu falei, não, moço, não, porque o povo gosta de ver isso, riqueza e tal. Pra que eu vou viver na hipocrisia, pessoal? Pra quê? O que rede social tem a ver com a minha vida? Nada. A rede social, ela foi feita para negócio. Se você não sabe, se você não entende, a rede social, quando inventaram as redes sociais lá em 1990, por ali, começou a vir, eram para negócios, era uma facilidade de negócio. Por exemplo, quando a pessoa pegava um telefone e ligava para o exterior, era muito caro uma ligação para o exterior. Principalmente quando você morava de um estado para o outro, que você tinha para cabine telefônica, ligar e pedir. Era caro. Somente quem tinha condição. Quem estava começando era complicado. E a rede social veio para esse evento. Facilidade. Mais um custo, mais um fácil acesso. E de lá para cá vem desenvolvendo amizades. E de amizade se transformou nessa coisa louca hoje, que tudo se faz pela rede social. Você namora pela rede social, você conversa com sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua família pela rede social, você faz negócio pela rede social, você viaja ao mundo inteiro pela rede social, você assiste TV, filme, novela, tudo pela rede social. Já tem até pessoas fazendo sexo pela rede social. Nessa época de Jesus não existia rede social. Mas Jesus sempre estava ameaçando para que não manifestava os demônios, porque se desenvolvesse, rapaz, pensa comigo, Jesus vinha nessa época, hoje com uma rede social tá avançada, louca aí. Cara do céu, essa é a doideira, mas Jesus vinha na hora certa, em carne e osso, e eles vindo, os fariseus, escribas, pessoas daquela época não aceitou, mandou mataram Jesus, ele ressuscitou, e ele te entende, ele sabe disso. Então, a rede social na época se chamava sinagoga. Naquela época, a sinagoga era a rede social. Tudo o que acontecia de espetáculos maravilhosos era dentro da sinagoga. Porque quando acontecia, todo mundo sabia. Por isso que eu falei agora em revoltado contra os fofoqueiros. Tem gente que fica só na janela, sabe? O tiozinho, a tiazinha fica lá na porta da sua casa, na cadeira o dia inteiro sentado. Ela sabe a hora que a pessoa saiu, que chegou, que hora que almoçou, quem chegou, quem que entrou na casa, se teve cliente, se não teve cliente, se viu parente, se veio desconhecido. E pergunta, quem que é aquele fulano? Oi, Raul. Bom dia, com alegria, seja bem-vindo, good morning. Hi. Então, a pessoa fica ali na porta o dia inteiro vendo sua vida.
mas não vive a vida dela. Mas ela é a primeira pessoa a te acusar. Ela é a primeira pessoa a falar mal de você. Ela é a primeira pessoa a fazer fofoca com o seu nome. Ela é a primeira pessoa a estar ali te olhando, te observando. Sai desse muro, sai dessa vida. Vai cuidar da sua vida, vai consertar a sua vida, vai arrumar seu casamento. Seu casamento às vezes está com problema, sua família está destruída e você fica querendo problema do vizinho resolver. Pô, peraí. Até quando você vai ficar desse jeito? Até quando você vai ficar desse jeito? Pare com isso. Discipline a sua mente. Ah, mas eu já tenho 50 anos, 60 anos, tenho 30 anos que eu sou desse jeito. Está na hora de mudar, meu amigo, minha amiga. Aqui Jesus veio para mudar. O povo estava na crença, ó. Não pode fazer tudo. Dia de sábado ninguém faz nada, ninguém faz nada. Mas eles podiam decidir um assassinato de alguém, né? Eles podiam sair e se prostituir. Então, seja isso que se chama hipocrisia. É você falar e não viver aquilo. Você tem o poder de decidir tudo da vida da pessoa, mas você não decide a sua. Você fala demais. A minha esposa sempre fala uma coisa para mim: cuidado com o que você fala, porque você vai ser julgado pelo que você fala. E o que eu falo aqui, eu tomo o maior cuidado de falar. Às vezes me dá uma revolta, eu falei, gente, como é que pode? E eu vivencio isso. E tá na Bíblia. Uma coisa que aconteceu. A Bíblia, ela não é uma palavra velha, é uma palavra antiga, é uma instrução antiga. Isso aqui é antigo que eu nem imaginava nascer. 2.000, 3 milhões de anos antes de Cristo, 6 séculos e séculos e séculos. E às vezes a gente identifica a história aqui com a nossa vida. Então eu uso a palavra de Deus como um manual de instrução. E você tem que fazer a mesma coisa, meu amigo e minha amiga. Usar da palavra de Deus um manual de instrução na sua vida. Às vezes você quer usar a Bíblia para exortar alguém. Por que primeiro você não exorta você? Quando eu leio algo aqui, eu leio aquilo, aí doeu. Aí eu penso, eu vou falando, porque eu estou alimentando primeiro eu, para depois eu falo moderado, não vou a fundo não. Porque primeiro tem que ser eu, a palavra tem que ser para mim. Isso aqui tá servindo para mim, pô. Ó, eu vou te falar uma coisa aqui. Quando Jesus estava aqui na sinagoga, estava ali um homem que tinha a mão machucada, estava amirrada, né? Que leprou aquela mão, né? Com problema. E estava observando ali se curaria no sábado para acusar. Ou seja, quantas vezes eu fiquei observando pessoa para acusar ela? Isso aqui para mim é uma questão de inteligência. Quantas vezes eu fiquei ali observando uma pessoa para me poder acusar ela? Aí lá, ela vai dar. Agora eu falo, o que eu te falei, fulano? Eu te falei. Eu tenho que desenvolver, eu não posso ficar parado. Porque isso aqui é uma prova, isso aqui é uma prova que você pode mudar a sua mentalidade. Aí Jesus vem, né? É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar vidas ou matar? Aí se você vai ser sábio, se você vai ser sábio, aí a pessoa, você está observando a pessoa, aí você deixa a pessoa decidir. Na hora que ele decidir, fala assim, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. É lícito fazer assim? Por quê? Porque isso assim, tá errado, ou tá certo, é o momento. Não é mesmo, então? Será que tomou decisão? Não, já tomou decisão, pronto. Ou você vai fazer? Não, vou fazer ainda. Ah, então você tem a oportunidade de decidir ainda. Porque muitos, eles querem ouvir conselho. É que, se eu não te falei aqui, ó. E tendo saído dos fariseus, tomaram logo conselho com os heretianos contra ele, procurando vir como matar. Ou seja, depende com quem você vai pegar conselho, tá? Às vezes a pessoa fala que é seu amigo, sua amiga, entre aspas, mas tá doido para você cair e ter o que você tem. Vai ter, herediano não tinha nada a ver com as leis de Moisés. Entendeu? Às vezes, o seu melhor amigo
é sua melhor amiga. Para quem tem, é sua mãe e seu pai. Existem exceções do pai e a mãe, não ser seus amigos verdadeiros, mas o seu verdadeiro amigo, sua verdadeira amiga, é a sua mãe e o seu pai. Talvez eu não tenho pai, não tenho mãe, mas o seu verdadeiro amigo da terra carnal são eles. Tirando eles, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está acima de tudo. Está acima de família, de negócio, de dinheiro, de decisões, de casamento, de trabalho, de carro. O Senhor Jesus está acima de religião, de religiosidade, de crença. Ele é o seu verdadeiro amigo. Ele é o verdadeiro condutor da sua vida. E como que eu posso ouvir a voz de Deus? Você não vai ouvir a voz de Deus. Você não vai ficar assim, oh, João, faz isso. Não, você não vai ouvir isso. Através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus, Ele vai falar contigo. Talvez, mas eu já li a Bíblia, Ele fala comigo, mas eu não a entendo, a palavra de Deus, quando Ele está falando comigo. Porque às vezes você quer ouvir, você quer ouvir o que te agrada. Às vezes está falando aqui, sai desse caminho, não matará, não furtará, não desejará a mulher do seu próximo, mas você está desejando. Não, mas essa palavra não é para mim, não. Essa palavra não é para mim, não deve ser para outro, porque desejar a mulher do próximo, não estou desejando. Eu posso ser casado, né? Mas a mulher solteira, não estou desejando a mulher do próximo. Pô, cara, você já está casado, velho. Você já tem a sua. Você está desejando outra mulher porque já tem uma outra pretendente. Às vezes ela é solteira. Não está namorando nem casando, mas já tem um específico para ela. É a mesma coisa para você, mulher. Você é casada, já tem seu marido, já tem seus problemas. Aí tá arrumando outro problema. Pô, então é isso. A palavra de Deus ela é revelada dessa maneira. Você não tem que ouvir a palavra de Deus o que te agrada. Você ouve a palavra de Deus aquilo que precisa ser ouvido. Entendeu? Fala. Bom dia, good morning, hi, seja bem-vindo. Então, é sobre isso que eu queria falar. Sobre essa ação a qual o Senhor Jesus fez e muitos procuraram matar ele. Cuidado para que você não mate Jesus. Cuidado para que você não destrua as pessoas por causa de suas palavras. Cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado com o que sai da sua boca. Com o que você fala. O que você fala pode salvar ou condenar a pessoa, matar a pessoa, né? Cuidado. Tá certo? Busque entendimento, busque sabedoria em Deus. Não é fácil. Já falei que não é fácil servir a Deus nos dias de hoje. Mas nós temos a internet para isso aí, para aqui vendo, nos fortalecer. Nós temos a palavra de Deus. Busque sabedoria. Faça igual Salomão. Salomão não queria ver a morte dos seus inimigos. Ele queria somente ter a sabedoria de como fazer a melhor gestão de administração. E foi o melhor, foi o único que fez os melhores negócios na Bíblia. O único que foi aplausível, sábio, autêntico na palavra de Deus. Certo? Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos aproximamos
diante da tua presença, hoje, domingo, dia 22 de março de 2026, nesta madrugada, deve ser quase 4h50, 4h40 e pouco da manhã, às 5h50, na melhor dizendo, né? Eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia da gente. Senhor, perdoa as palavras más que eu falei para os outros. Eu não falei por mal. Eu achava que estava certo, mas hoje eu reconheço que eu falei sem pensar. Eu não falei por maldade, porque eu não entendia. Mas hoje eu entendo que tudo que eu falo eu tenho que pensar primeiro. Eu tenho que pensar as palavras a ser dita para não atrapalhar a ação do Espírito Santo. Toda vez, Senhor, que vejo uma pessoa caída, prostrada, antigamente eu acusava e falava, fez isso de errado, por isso que está desse jeito. O que ela fez para estar assim? Eu não tenho que olhar mais para isso, Senhor. E nem tenho olhado para isso mais. Eu tenho olhado porque a pessoa tomou a decisão errada e ela vai ter que passar por aquilo para aprender. Porque as nossas decisões, sendo certas ou erradas, é como se fosse uma prova. Se você tira uma nota boa ou uma nota ruim. São reprovados ou são aprovados. Eu não posso pegar o problema dos outros e resolver. Eu tenho que resolver os meus. Mas ajudar as pessoas a não cometer o mesmo erro novamente ou os mesmos erros que eu cometi. Por isso estou aqui. Por isso esse propósito DVN, disciplina, vitória e nova mentalidade. E eu te agradeço por essa direção. Eu te agradeço por estar me usando tanto para minha alma, para mim, como para pessoas, dezenas, centenas, milhares, centenas de milhares de pessoas que estão assistindo essa live. Eu te agradeço, meu Deus, pela tua misericórdia, pela vida, por todos os meus seguidores que estão presentes. Te agradeço pelos desafios, pelas lutas que tenho passado. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar vivo mais um dia para fazer essa transmissão. Eu te agradeço por me usar as minhas palavras, a minha mente, para até me julgar, para me disciplinar e ensinar os outros. E eu aprendo não somente fazendo as coisas, não. Eu aprendo com os meus erros. Eu aprendo com as pessoas. E principalmente, eu aprendo com a tua palavra. Me fortalece, nos fortalece, Senhor, nos momentos das nossas fraquezas. Nos levanta nos momentos de nossas quedas e nos restitui a paz, a coerência, a fé. Dê, Senhor, a todos aqueles que precisam e necessitam de Ti o que precisa. Obrigado por essa palavra de hoje. Quebra essa crença religiosa, essa crença limitante. Quebra essa religiosidade, esse achismo, esse orgulho, esse egoísmo, essa prepotência, essa ignorância de dentro da gente. Senhor, tem misericórdia, me dê sabedoria, Pai. Senhor, eu te peço sabedoria de conduzir todas essas lives guiado pelo Teu Espírito. Daqui uns dias, está acabando já o está escrito. Iremos passar para outra parte, outra fase. E o que eu tenho que dar para esse povo, Senhor? Vai vir da Tua boca. A inteligência vai vir do Senhor. Então me ajuda e me sustenta, me fortalece. Senhor, consagra o nosso pensar, o nosso olhar, o nosso falar, a nossa voz, o nosso respirar, o nosso ver, os nossos pensamentos. Consagra o nosso coração, a nossa alma. Consagra a nossa vida, Senhor. Consagra a nossa família, os nossos parentes, entes queridos.
Consagra os nossos vizinhos da direita, da esquerda, do fundo e da frente. Consagra os nossos amigos, nosso ambiente de trabalho. Consagra o emprego, os projetos. Consagra, Senhor, os negócios. Consagra, Senhor, as conduções, o carro, a moto, a bicicleta ou até o ônibus. Consagra o ambiente onde for. Consagra os fornecedores, os clientes. Consagra o ciclo de tudo, meu Pai, das nossas vidas. Pois entrego as nossas vidas em Tuas mãos, tendo a certeza da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez ficamos por aqui, né? Bora pra cima. Hoje é domingo. Alguns países aí já são segunda-feira, né? Então, madrugada de segunda, de domingo para segunda. Parte para cima. Não esmurece. Ativa dentro da sua mente algo que tem extraordinário de você, que é a disciplina. Sai dessa caixa. Tira esse talento, põe esse talento para fora. Tá certo? Não fique esperando nos outros. Vai lá e reage. Toma atitude. Busque atitude dentro de você. Tente mudar seu pensamento, sua atitude. Que a sua vida vai mudar. Beleza? E lembre-se, amanhã nós estaremos aqui de novo. Às 4h50 da manhã. Nessa Conexão Prosperar Sem Errar. Nesse propósito TVN, que 365 dias de disciplina, 365 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. Certo? No propósito, juntamente com o Está Escrito, que já está em 22, falta 18 dias para encerrar. Beleza? Nós estaremos aqui amanhã e depois e todos os dias, de segunda a segunda, assiduamente aprendendo de Deus. Eu aprender e você aprender junto, tá certo? Vamos parar para cima, não esmorece não, não abaixa a cabeça não, beleza? E lembre-se, tá? Prosperar sem errar, opção de vida. Tchau, tchau, pessoal, e até amanhã.